dia a todos novamente. Eu vou ser muito breve, a hora já vai adiantada e, portanto, prometo não vos tomar muito tempo. Eu diria que foi uma sessão muito produtiva, muito interessante e que vamos naturalmente aproveitar o que aqui foi discutido para melhorar o nosso documento, o documento que queremos fazer chegar à direção executiva. A nossa manhã começou com o professor Henrique Barros a levantar questões absolutamente pertinentes, com a qualidade com que ele faz sempre. E um ponto que eu retive foi esta ideia de precisamos ter evidência para decidirmos melhor. E eu acho que todos nós concordamos sobre isso. O problema, e depois a questão atravessou o painel seguinte, se tínhamos ou não evidência sobre o LIS. E o problema é que nós temos muita falta de consistência no enquadramento que demos às ULS nos últimos 20 anos. Reparem, o financiamento começou por ser previsto que fosse feito por captação e que tivéssemos fluxos in e out a funcionar, portanto, sempre que o doente, por exemplo, de Matosinhos fosse à Póvoa, Matosinhos teria que pagar à Póvoa, sempre que o doente da Póvoa viesse a Matosinhos, a Póvoa teria que pagar a Matosinhos, com percentagens diferentes, 85% ou 100%, para desincentivar o envio de doentes para fora, mas a verdade é que isto nunca funcionou. Portanto, não sei se as pessoas têm esta noção. Isto funcionou nos primeiros 2 anos, 2, 3 anos, e depois não funcionou. Depois, as ULS, Matosinhos e todas as outras passaram a ser financiadas por orçamento global. Portanto, pegamos o valor do ano passado e acrescentamos qualquer coisa. Portanto, todas as vantagens que a literatura nos diz estão associadas à captação, e elas são óbvias também, quando nós adiantamos o dinheiro a uma ULS, o dinheiro corresponde ao gasto médio dos cidadãos de uma determinada área para um ano. Quando adiantamos esse dinheiro, a ULS tem um incentivo fortíssimo para manter as pessoas saudáveis, para que não recorram ao hospital e não consumam cuidados. Isto é quase senso comum. E, portanto, o que as ULS faz, quando as ofertas são integradas desta forma e pagas por captação, é investir mais em programas de promoção da saúde e prevenção da doença. Se nós não pagamos ao ULS de Matosinhos e a todas as outras por captação, obviamente que este tipo de incentivos não existiram. É fácil de compreender. Dentro da organização do ULS, fomos sempre incentivando a manter 2 grupos. Continuamos a ter um diretor clínico dos cuidados hospitalares e um diretor clínico dos cuidados primários. Matosinhos era das poucas que só tinha um diretor clínico e vai agora, no âmbito desta reforma, voltar ao modelo de 2 diretores clínicos. Temos 2 processos de contratualização separados. Portanto, temos um quadro de indicadores para avaliar o hospital e um outro quadro de indicadores para avaliar os cuidados primários, que em algumas patologias estão desalinhados. Eu faço o desafio, é um documento que está disponível para todos podermos consultar. Procurem o último contrato de uma OLS e vão ver que para algumas patologias, como a diabetes, nós ao hospital pedimos uma coisa, pedimos que reduza a taxa de internamentos, e nos cuidados primários pedimos outra coisa diferente. Pedimos que controlem melhor os doentes na sua taxa de hemoglobina glicolada, portanto, pedimos coisas diferentes, temos indicadores diferentes e damos incentivos diferentes às equipas. Tudo isto agravado pelo facto de, dentro das ULS, nomeadamente os cuidados primários, termos criado equipas autónomas, que são as USFs, que têm ainda um outro quadro de indicadores diferente. Portanto, reparem na consistência do modelo que tivemos ao longo destes 20 anos. Tudo isto é embrulhado com uma autonomia que nunca existiu e que não existe. E, portanto, o professor Taveira Gomes, quando quer contratar um profissional ou comprar um equipamento, tem sempre que pedir a autorização ao Ministério das Finanças e às vezes demora meses a ter uma autorização quando a tem. E, portanto, nós temos as maiores reservas em relação aos resultados das ULS. Temos-lo dito de uma forma clara, os factos não se podem negar. Mas temos que colocar isto num contexto. E o contexto foi este. Uma absoluta falta de consistência de políticas públicas, de políticas de saúde, em concreto em relação às ULS. E, portanto, se nós queremos integração de cuidados, tudo isto tem que mudar. Nós temos que ter um financiamento que promova a integração e temos que ter ferramentas de gestão completamente diferentes, que não existem atualmente. Portanto, a pergunta, e que foi feita aqui, as ULS são um bom modelo? Podem ser. Podem ser, à partida, porque toda a literatura e toda a evidência dos locais e dos outros países e de outros sistemas de saúde onde foram implementadas soluções deste tipo com ferramentas que permitiram de facto integrar cuidados, isso gerou resultados.
Não foi o nosso caso. Nós gostávamos que fosse agora nesta segunda geração do LS, mas isso obriga-nos a fazer um caminho que ainda não fizemos. E, portanto, o que nós defendemos... E reparem, nós hoje não estivemos aqui a discutir a opção política já foi tida. Nós hoje estivemos aqui a discutir financiamento, partindo do pressuposto que isto vai acontecer. A nossa preocupação nesta iniciativa 3F é financiamento. Podíamos ter marcado outro fórum para discutir se faz ou não faz sentido em termos políticos a opção. Essa era uma outra discussão que teríamos outra manhã para discutir. Sabendo que vai acontecer, como é que devemos financiar? Na nossa perspectiva, captação que capta as características da população com um nível de detalhe muito mais acentuado que aquilo que temos tido, com fluxo genial a funcionar de facto, a funcionar em tempo real. Não sei se isso ficou claro na nossa exposição. Não pode ser um ajustamento feito no próximo ano, tem que ser no momento. O fluxo financeiro tem que acontecer naquele momento, porque isso é um incentivo de facto. Temos que ter, eventualmente, se o ajustamento não for totalmente capaz, podemos ter linhas que financiem algumas dimensões que não estão captadas pela captação, quando falamos de inovação ou desenvolvimento. Sabemos que situações como a do IPO têm que ser salvaguardadas. Nós tivemos essa preocupação no grupo de trabalho. O IPO não está previsto que entre nesta nova geração do LS. É verdade que isso levanta desafios. Algumas ULS vão ter áreas de influência sobreponíveis ao IPO. Isso pode criar vieses na referenciação. Mas a percepção que eu tenho, e a doutora Rita também apontou claramente nesse sentido, é de que o IPO é um ativo indispensável do SNS. Portanto, o IPO tem uma qualidade, uma diferenciação que não existe noutros hospitais, e também deixem-me dizer-vos, os doentes que estão aqui a ser tratados no IPO, não existe espaço para eles noutros hospitais, e portanto também é uma questão de volume. Os IPOs fazem falta e a sua procura não pode ser prejudicada por esta reforma. Isso parece-me claro, e parece-me que a direção executiva tem isso de uma forma também muito clara. O mais importante é nós reorientarmos financiamento em função de indicadores de qualidade. Pode não ser valor em saúde, eu acompanho muito a ideia do Filipe Costa de que o valor em saúde obriga a um trabalho, a uma estrutura que nós não temos feito no Serviço Nacional de Saúde, não temos. Nós não temos custeio, nós não sabemos quanto é que custa uma consulta, quanto é que custa uma cirurgia, vai demorar anos a implementar um sistema de custeio capaz. Nós não recolhemos informação dos doentes, não recolhemos PROMs, e precisamos de muitos anos a recolher PROMs para ter uma estrutura sólida, para sabermos exatamente o que é que estamos a pagar. Isso vai demorar muito tempo, mas isso não pode prejudicar que temos que começar por algum lado. E, portanto, o esforço aqui claramente é alertar a tutela, alertar quem pode decidir, a Direção Executiva e a CSS, de que isto tem que começar. E começa falando com os doentes. Nós temos feito sempre, a Ana Sampaia referiu e bem, que tem estado sempre nos nossos grupos de trabalho, e continuará a estar sempre. Falar com os doentes e com eles criar esta estrutura, este sistema que nos permita recolher esta informação para no futuro podermos ter um sistema baseado em valor. Esse é o nosso foco, a nossa proposta prevê pagar mais em função de indicadores de qualidade, de indicadores de resultado, que interessam para os doentes, e aumentar a percentagem de financiamento que está associada a esses indicadores. Atualmente é 10%, sendo que nas ULS 4% estão associados a cuidados primários, 6% a cuidados hospitalares, 10% no total, e o que nós queremos é aumentar essa percentagem progressivamente até 20%. Mas se pensarmos bem, e nós tivemos essa reflexão no nosso grupo de trabalho, quando olhávamos para as PPPs tinham um volume de financiamento associado, geralmente, à produção, mas os indicadores pelos quais eram avaliados eram tantos que, em boa verdade, o financiamento estava praticamente todo em risco. Portanto, quando nós às vezes achamos que 20% é muito, não é muito se nós compararmos, por exemplo, com outros modelos de financiamento que existiam nas PPPs. E o que é que as PPPs faziam? Garantiam que os indicadores eram cumpridos, nomeadamente disponibilidade de serviço de urgência, que é outra coisa que está no nosso modelo. Que ter a porta aberta do serviço de urgência passa a ter um incentivo próprio, específico e separado do resto do financiamento. Resta-me agradecer a todos os que estiveram connosco e que estão connosco nesta iniciativa, à Roche, que nos tem acompanhado, partilhamos esta agenda de valor em saúde, isto é certo que continuaremos a fazer nos próximos tempos,
à Ecovia, que tem estado também sempre connosco, tem sido muito bom trabalhar também convosco. Ao IPO, o IPO é nosso parceiro neste projeto, mas também em outros. Eu quero realçar aqui a disponibilidade, a abertura, até o entusiasmo com que o IPO nos recebe sempre, que nem sempre nós vemos noutros hospitais, e o IPO tem isto quase no seu ADN, portanto, é um entusiasmo que é transversal a vários conselhos de administração, que já encontrávamos no anterior conselho de administração e que também encontramos neste, e portanto é um gosto também trabalhar convosco. E a todos os peritos que têm estado nesta iniciativa, peritos como o professor Taveira Gomes, que acha que não é perito, mas é de facto, os nossos peritos são de todas as áreas, não são só administradores hospitalares. Os administradores hospitalares acreditam muito nesta ideia de um trabalho colaborativo com outras profissões, com médicos, com enfermeiros, com todas as profissões, com todos os trabalhadores do SNS, e é isso que continuaremos a fazer também nesta iniciativa. Esta iniciativa não acaba hoje, este é só mais um ponto, e, obviamente, continuaremos a perseguir esta ideia de valor em saúde e de melhorar o financiamento hospitalar. Muito obrigado a todos. Bom dia.